Olá pessoal, professor Divan. Hoje nessa videoaula nós vamos falar de uma partida direta utilizando o relé falta de fase. Por que eu resolvi fazer essa aula e publicar aqui no canal? Porque eu tenho uma aula aqui falando sobre relé falta de fase e eu recebi algumas solicitações de alunos pedindo para mim gravar aqui uma aula falando do relé falta de fase incluso no comando. Então a gente vai fazer um comando bem simples, rapidinho aqui de uma partida direta para você ver como é que a gente coloca aqui o relé falta de fase no circuito. Roda a vinheta e a gente volta daqui a pouco. Então é isso aí, pessoal. Inicialmente aqui eu coloquei a linha de alimentação. A gente vai chamar essa linha de alimentação aqui do condutor fase. Pode ser condutor fase ou condutor positivo. Depende do tipo de tensão que você vai aplicar, se é corrente contínua ou corrente alternada. Eu vou considerar aqui o condutor fase. Então está aqui o disjuntor, a simbologia do disjuntor. Eu chamei o primeiro disjuntor de D1. Então vamos agora inserir aí o nosso relé falta de fase. O relé falta de fase é um dispositivo de proteção. Então, o contato auxiliar do relé de falta de fase vai ficar na linha da bobina do contator, que é justamente para quando acontecer a falta de uma das fases, ou de duas fases, ou uma, especificamente uma fase, aí você vai ter a abertura da linha de comando da alimentação da bobina, que consequentemente vai desligar o contator e vai abrir a parte de força que energiza o motor ocorrendo a falta de fase. Então, antes do relé de sobrecarga, a gente coloca logo o relé falta de fase, o contato auxiliar do relé falta de fase. Então é isso aí, pessoal. Adicionei aqui o relé falta de fase. Então eu tenho aqui o 15, que é a numeração do relé falta de fase. Vamos considerar que é o relé falta de fase da WEG, certo? Os outros modelos que tem no mercado vai ser bem semelhante. Então nós vamos usar uma coisa bem genérica aí. E aí dá para você ter uma noção. Então, ó, eu vou utilizar aqui o 15, o condutor vai sair do disjuntor e vai seguir para o 15, que é o comum do relé falta de fase. Aí eu vou ter o 16 e o 18, os dois terminais, o 16 e o 18, que são o contato NF e o contato NA. Inicialmente, quando o relé falta de fase está desenergizado, ele vai ficar o contato fechado entre o 15 e o 16. Havendo a energização e as fases estando em condição normal, imediatamente o contato comuta do 15 para o 18. Então significa dizer que eu devo ligar o restante da linha do comando na linha do 18. Por quê? A comutação do 15 para o 18 só acontece quando o relé é energizado e ele identifica as três fases, a existência das três fases em condição normal. Então, uma vez eu energizando a linha principal, que é a linha de força, as três fases indo lá nas entradas L1 e L2 do relé falta de fase, então você vai ter imediatamente o comando energizando o relé, energizando em uma condição normal. Aí ele vai comutar do 15 para o 18. Se a intenção é garantir que o comando fique numa condição normal, quando eu energizo o relé falta de fase e ele identifica as três fases normal e ele comuta do 15 para o 18, então eu vou usar o restante da linha do comando na linha do 18, claro. Então vamos lá. Então agora eu adicionei o meu relé de sobrecarga. Então eu tenho aqui a proteção, o relé falta de fase e tenho o meu relé de sobrecarga. Meu relé falta de fase, meu relé de sobrecarga. Bem, o que é que eu fiz aqui? Disjuntor, proteção do circuito, da linha de comando. Depois do disjuntor eu adicionei o relé falta de fase. Saí com o condutor da saída do disjuntor para o 15 do FF, falta de fase. Em seguida, adicionei um relé de sobrecarga. Aí levei o condutor do 18 do relé falta de fase até o terminal 95 do relé de sobrecarga. Na saída do relé de sobrecarga, o 96, eu dou continuação ao meu comando. Porque qual a ideia? Uma vez eu energizando a parte de força do comando, eu vou energizar o relé falta de fase. Energizar as fases. E essas fases elas vão estar lá na parte das entradas do relé falta de fase, lá no L1, L2 e L3, que são as entradas de referência, justamente para ele ficar fazendo a leitura da existência de tensão nas fases. Certo? Então, da normalidade das fases. Então, nesse caso, uma vez eu energizando a parte de força,
e também energizando o comando, e imediatamente o relé vai identificar lá as 3 fases e já comuta por 18. Certo? Uma vez ele comutando por 18, a linha já fica energizada até o 96 aqui, ó. Por quê? O relé de sobrecarga, ele só vai abrir o 95 e o 96, o contato auxiliar aqui 95 e 96, com começo 95 e 96, que é o contato NF, quando acontecer uma sobrecarga, uma identificação de sobrecarga no motor, no circuito. Então, uma vez eu energizando, estando as fases normal, eu já vou ter o 96 energizado até esse ponto. Certo? Acontecendo, claro, a falta de fase ou na própria energização faltando fase, esse relé aqui, ó, o relé falta de fase, não deixa comutar, então já não liga. E se acontecer a falta de fase após a energização e a normalização do circuito, quando o circuito estiver rodando em condição normal, acontecendo a falta de fase, o relé falta de fase vai identificar a falta de fase e vai abrir aqui, consequentemente, vai fechar do 15 para o 16 e aí vai cortar a energização no restante da linha do comando. Então vamos fechar esse comando aqui e a gente fecha essa aula rapidinho. Então agora eu adicionei um botão que é um botão NF, que é justamente o botão que vai ser responsável para cortar a energização da bobina. Ou seja, uma vez eu energizando a bobina, mantendo ela selada, eu vou desenergizar, cortar a alimentação dessa linha aqui com a minha botoeira NF. Uma vez eu pressionando a botoeira NF aqui, eu vou ter a abertura do circuito, essa linha vai ser interrompida e daqui para baixo fica sem diferença de potencial na bobina. A gente vai fechar esse comando já já. Então, ó, uma vez estando normal, o relé falta de fase, na hora da energização, ele comuta do 15 para o 18, já garante que aqui fica energizado. Uma vez aqui ficando energizado, não existindo sobrecarga, claro que o motor vai estar desligado, 95, 96, ó, 96 já fica com tensão aqui. 96 ficando com tensão aqui porque o relé de sobrecarga está normal e o relé falta de fase também está normal, então minha linha fica um circuito fechado até esse ponto. Uma vez esse ponto aqui estando energizado, meu botão é um botão NF, fica energizado até esse ponto. Vamos fechar o resto do comando. Então agora eu adicionei o meu botão liga, que é justamente o botão que dá condições para chegar tensão no restante do comando. Então uma vez eu acionando o B1, aqui já vai estar energizado, porque todo o circuito aqui vai estar fechado, considerando que o relé de falta de fase está normal, porque na energização não foi identificado nenhuma falta de fase, nenhuma fase faltando, certo? Então até esse ponto aqui está energizado. Justamente que o botão NA, ele serve justamente para isso, para garantir o controle da energização. Então, e o botão B0 para garantir o controle da desenergização. Então, uma vez tudo aqui estando normal, a tensão vai estar disponível aqui a diferença de potencial entre esse ponto e o ponto 0, que é o final da carga aqui, que a bobina seria a carga, certo? Então, a finalidade disso tudo aqui é alimentar a bobina, claro, você já sabe disso. Então, pressionando o B1 aqui, eu vou garantir que a continuidade do circuito se propague aqui e aí eu vou ter a energização da bobina, certo? Então, aqui está quase pronto o meu comando. Coloquei o botão liga, agora eu vou colocar a bobina. Então é isso aí, pessoal. Adicionei aqui a bobina e meu comando está praticamente pronto. O que é que está faltando aí? Então, uma vez estando normal, existindo as 3 fases, relé de sobrecarga em condição normal, eu vou ter tensão até esse ponto, certo? Pressionando B1, eu vou energizar A1, que consequentemente vai energizar a bobina, porque o condutor neutro já está aqui na outra extremidade da bobina, em A2. Quando eu fizer com que o circuito seja fechado aqui, então eu vou gerar a diferença de potencial nesse ponto e consequentemente energizar a bobina do contator, e aí o contator vai fechar seus contatos, tanto auxiliares como contato de potência, certo? Então, mas está faltando aqui um detalhe, né? Porque esse botão é de pulso, estou considerando que esse botão é de pulso, não é um botão com trava, é um botão de pulso. Uma vez eu acionando e tirando a mão, ele vai voltar para a posição de aberto, certo? É um botão NA, é um botão com contato NA, então devo colocar o quê? Isso que a gente já sabe muito, já está careca de saber, que é o contato de retenção, contato de selo, certo? Então, eu vou adicionar aqui o contato de selo e a gente fecha esse comando. Então é isso aí. Adicionei aqui o contato de selo,
Esse contato de selo aqui vai ser um contato auxiliar de quem? De K1. Então, eu vou endereçar K1 aqui, ó, chamar esse cara de K1, claro que isso aqui é a bobina, certo? Esse contato aqui é um contato auxiliar do próprio K1, que a gente já está careca de saber, que vai ser o 13 e o 14 de K1, certo? E aqui eu vou dizer que esse cara aqui é de K1, esse contato é de K1, para a gente poder entender a lógica do comando. Então, uma vez, estando o relé de falta de fase, ok, relé de sobrecarga, ok, botão B0 é um NF, está fechado, então eu vou garantir que aqui essa área, toda essa área aqui fique com a diferença de potencial entre esse ponto e esse. Só que daqui para baixo, ó, desses pontos de conexão aqui, do 14, do 4 de B1, que eu vou enumerar aqui, ó, 4, aqui é o 3, certo? Vamos lá. Aqui é o 1, aqui é o 2 de B0. Então, eu vou garantir que essa área aqui até em A1 está nulo, neutro, sem diferença de potencial nenhuma. A única coisa que tem aqui é o retorno da bobina, certo? Então aqui vai estar neutro. Uma vez eu pressionando o abotoeiro aqui, ó, aí eu vou gerar o quê? Eu vou fazer com que aqui nesse ponto tenha uma diferença de potencial, que eu estou fechando o circuito, e vou energizar a bobina de K1. Consequentemente, como eu já falei, já expliquei, você já está careca de saber disso aí, consequentemente, K1 aqui sendo energizado, então o contato auxiliar de K1 eletromecanicamente, eletromagneticamente e, consequentemente, mecanicamente, K1 vai fechar esse contato, garantindo que a corrente elétrica fique circulando também por aqui. E o que é que acontece? Se eu garantir que K1 fique energizado, seu contato auxiliar de K1, que é o 1314, vai ficar fechado. Ele ficando fechado, mesmo que eu solte o botão aqui, a botoeira aqui, claro, vai ficar energizado por aqui. E uma vez eu pressionando aqui o B0, o que é que vai acontecer? Vai cortar toda a diferença de potencial desse ponto até em A1. Então, a bobina é desenergizada, esse contato abre. E o ciclo só volta a acontecer quando eu pressionar B1 de novo. Então, o que acontece? Acontecendo uma falta de fase, o que é que vai acontecer? As fases estando normal, o contato aqui entre o 15 e o 16 vai estar entre o 15 e o 18. Se houver uma falta de fase, o contato vai abrir aqui, ó, vai abrir, certo? E vai ficar entre o 15 e o 16, fazendo com que aqui seja interrompido e aqui não aconteça, não tenha diferença de potencial. Da mesma forma acontece com o relé de sobrecarga. Mas a nossa finalidade era entender como é que a gente adiciona o relé de sobrecarga num circuito de comando. É um comando simples, mas para você entender. Eu não expliquei a parte de força, certo? Eu quis fazer essa aula bem rápido. Mas eu vou deixar aqui nas imagens o diagrama completo da parte de força e da parte de comando, certo? E vou deixar aqui o link se você quiser entrar lá no site Eletrotécnica Moderna e dar uma procurada lá. Nesse comando aí desenhado em PDF. Para você acessar a página, lá você precisa ser membro, precisa se cadastrar. Então você precisa entrar na página de membro, lá na página de contato, e dizer, ó, eu estou querendo o diagrama da aula de partida direta usando o relé falta de fase, certo? Aí vai estar lá o diagrama completo, ok? Então, a próxima aula com o professor Digivan, não esqueça de comprar o nosso e-book, certo? Compre o nosso e-book, dê um apoio aí ao canal, contribua aí com o canal, e aí a gente vai estar sempre por aqui, dando essas aulas de comandos elétricos de forma simples, descomplicada e transferindo para você o nosso dia a dia, que é comandos, automação e etc, e etc, e etc. Valeu, até a próxima!